Salve, salve, rapaziada, tudo tranquilo por aí? Eu sou Gabriel Max e tô aqui mais uma vez com um vídeo para ajudar os apostadores iniciantes aqui na Shaft Score. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os métodos que são tranquilos de trabalhar, que não tem tanto risco e que por essa razão são excelentes para quem está começando agora nas apostas esportivas. Queria eu conhecer as dicas, que eu vou passar hoje quando eu comecei, então eu espero que te ajude isso que a gente vai passar para você hoje. E para não esquecer, já vai deixando o seu like desde agora, para fortalecer o nosso trabalho e nos ajudar também a trazer mais e mais conteúdos como esse aqui que vão te ajudar e aumentar sua taxa de acertos nos palpites e você se tornar um apostador lucrativo. Vamos embora de vídeo então? Tá chegando a vinheta, logo depois eu apareço aqui de novo. Então vamos embora, mas antes de passar os métodos para você aqui, eu quero falar um pouquinho sobre riscos, beleza? Porque sim, existem métodos que são mais arriscados do que outros. Mas o maior fator de risco nas apostas esportivas é a stake que você usa na hora que você vai fazer o seu palpite. Basicamente, explicando um pouquinho mais sobre esse assunto específico, stakes são as unidades da sua banca. Se você dividir seu saldo em 50, você vai obter um valor de uma stake de 2% da sua banca. Já se dividir a sua banca em 100 unidades, você vai obter um valor de 1% da banca. Conseguiu sacar? E 1% é excelente, tá? 2% é ótimo também e até 5% é ok, vamos colocar dessa forma. Só que acima disso eu já acho que é arriscado demais, porque principalmente para quem está começando. Agora pensa assim, ó, se você entrar numa maré de azar, tiver com uma leitura de jogo ruim, é possível que você erre uns 20 palpites seguidos. Claro, eu estou jogando aqui para um caso mais extremo, mas sim, é possível. E nesse caso, se você estiver usando uma stake de 5%, já vai ser o suficiente para você quebrar. Agora, se a sua stake for de 1% e você errar os mesmos 20 palpites, ainda faltariam errar mais 80 para quebrar. Sentiu a diferença aí? Então a gente pode dizer que stake é o maior fator de risco para um apostador. E só depois que a gente pode pensar aí nos riscos do método em si. Assim, para um método ser arriscado, ele precisa trabalhar com odds altas, que daí você tem alta volatilidade e a sua taxa de acertos fica entre 30% e 50%. E isso já é o suficiente para você lucrar. Porém, métodos assim são extremamente arriscados e eles exigem uma visão de futebol e de apostas que seja muito aguçada. É tipo você saber prever quando que o Juventude vai virar o jogo contra o Fluminense no segundo tempo, quando ele está perdendo de 2-1 no primeiro. Entende? É apostar no não óbvio. Agora, métodos seguros eles vão te dar uma taxa de acertos maior, mas também odds menores. Daí para você ser lucrativo, você só precisa aumentar sua taxa de acertos mais e mais. Ou seja, pegar o jeito e fazer boas escolhas. Isso já vai ser o suficiente para você. Então vamos embora falar desses métodos seguros para você colocar eles em prática nas suas apostas? Bom, primeiro deles que eu vou falar aqui é no mercado de empate anula aposta. Nesse mercado, você sempre vai jogar ao lado do favorito, tá? E se der zebra, provavelmente será empate, daí seu dinheiro será devolvido. É bem seguro. Esse mercado ele tem odds mais baixas, mas mesmo assim são mais altas do que o dupla hipótese, por exemplo. Então, como a gente está jogando aqui para acreditar na vitória do favorito, querendo sofrer menos riscos, mas ainda assim esperando uma vitória, fica mais favorável apostar no empate anula aposta mesmo. Beleza? E como que você vai medir se um time realmente é favorito? Primeiro, qual a posição que ele está na tabela? Tem mais de 4 posições que ele está de distância do adversário? Segundo, o jogo é dentro ou fora de casa? Esse time ele tem uma torcida forte? Se sim para as duas, mesmo que o time esteja algumas posições atrás na tabela, ele acaba se tornando favorito. Terceiro, como que está o histórico recente do time? Ele está embalado? Ele está tendo que jogar outros campeonatos e por isso os jogadores eles podem, por via, estar ali cansados para a próxima partida? Se o histórico for bom e não tiver nenhum outro jogo na semana, ou somente um jogo na quarta e outro no domingo, fica bem mais tranquilo de dizer que o time é favorito. Quarto ponto, a partida é um clássico. Aí nesse método, a não ser que seja que um time esteja muito bem e o outro muito mal, eu costumo evitar apostar em clássicos. Meio que tudo pode acontecer e é um pouco mais arriscado. Quinto ponto, consulte as escalações. Os principais jogadores estão escalados para aquele jogo? Os defensores são todos os titulares? Se sim, vambora. Não precisa nem estar com o time completo, mas os defensores e o principal artilheiro, quando o time é muito favorito, já está numa boa opção ali para você poder apostar.
E para fazer as apostas, você pode fazer pré-jogo mesmo ou no ao vivo. No pré-jogo é possível que você pegue as odds um pouco menores. Agora, se dentro do jogo ali tiver empatado até os 30 minutos do primeiro tempo e o favorito estiver pressionado, né? Aliás, estiver pressionando, o jogo estiver morno ainda, dá para fazer a entrada, porque a tendência é que em algum momento o favorito ele vai acabar impondo o jogo dele. Especialmente quando esse time tem um ataque que marca muitos gols. Então vale a pena apostar no mercado de empate anula aposta. E vamos de segundo método agora? O próximo método para você apostar é o número total de escanteios. No Brasileirão, não sei se você está ligado, mas a média de escanteios de todos os times está acima de 9 por partida, sejam eles feitos ou sofridos. Ou seja, em média, em toda partida tem pelo menos 9 escanteios. Claro, não é toda partida que vai ter os 9, isso é uma média, né? Então, se um jogo tiver 14 escanteios, para a média ficar em 9, o outro tem que ter 4, sacou? De qualquer forma, o Brasileirão é um dos campeonatos no mundo com o maior número de escanteios. Isso é um dado interessante. E na Bet365, se você apostar que vai ter mais de 7 escanteios, por exemplo, você já pega odds que estão ali legais, ali de 1.2 pré-jogo. E como eu falei antes, na maioria dos jogos esse valor acaba batendo. Então é um palpite mais seguro. O lance aqui é não errar na mão. Então se você for apostar pré-jogo, faz o seguinte, ó. Define quem que você acha que é o favorito do confronto e busca lá no Google o seguinte, ó, Brasileirão Corner Stats. Você vai achar o site da Win Draw Win, que atualiza os números por rodada ali, né, no final das contas, e nesse site você vai acabar olhando ali a média dos escanteios a favor por jogo do favorito. Ele tem que estar 5 ou mais. Já do time que seria a zebra, os escanteios contra tem que estar na média de 5 ou mais também. Se essa métrica bater, as chances são altíssimas do jogo ter pelo menos 7 escanteios. E se você quiser apostar ao vivo nesse mercado, você precisa estar sempre observando o volume de ataques perigosos para cada time, além, claro, de observar o placar. No Brasileirão, normalmente 0.8 ataques perigosos por minuto já é uma média boa, porque os ataques eles acabam terminando em escanteios muito fácil. Mas se você encontrar jogos em que o volume de ataques perigosos é de 1 por minuto, ou até mais, aposta no mercado de escanteios que é lucro, assim, praticamente garantido, cara. E se o time que estiver atacando, né, o time que estiver atacando ele tomar um gol ali no contra-ataque, pode esperar que até 9 ou 10 escanteios acabam saindo. E vamos de último método agora? O terceiro e o último para você que já está mais ligado no que é o trade esportivo, né, e tem uma conta na Betfair, é o seguinte: se você ainda não sabe exatamente o que é trade esportivo, assiste esse vídeo que está no card, que está aparecendo aqui em cima, que você vai entender bem melhor o que eu vou dizer aqui. O método de trade que eu quero passar aqui não vale muito a pena em casas de apostas como a Bet365, porque as odds têm margem de lucro. Agora, na Betfair, as odds são extremamente aquilo que os robôs eles acabam calculando. Então, mesmo em resultados praticamente garantidos, tem como você fazer um dinheirinho, tá? Então, seguinte, o método se chama Back ao Vencedor. E para apostar aqui, tem que ser ao vivo, tá? O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai pegar um caderninho e aí você vai anotar os jogos em um certo horário do dia. Então vamos dizer que quarta-feira à noite, a partir das 19h30 até as 22h, você vai anotar ali, ó. Pega todos os jogos do Brasileirão nesse horário, aí você vai anotar no caderno e circula o nome do time que você julga ser o favorito para aquele confronto. Quando esses jogos começarem, você vai estar passando ali nas estatísticas dos jogos para sentir o clima, né? Se puder assistir a um pouquinho dos jogos ali, dá uma assistidinha que é importante. Sai um gol do favorito, você fica ainda mais de olho no jogo para você ver se o favorito ainda está jogando para frente, ou se o time que está atrás vai começar a tentar buscar o resultado. Se no primeiro tempo o time que estiver na frente por 2-0 for aquele que você circulou como favorito e ele estiver jogando para frente mesmo, né? Mesmo depois dos 2 gols que ele já fez, pode entrar a favor desse time que é ganho praticamente certo. A odd vai ser menorzinha? Vai, mas é lucro praticamente garantido. Agora a outra situação é no segundo tempo, né? O time que você circulou como favorito está ganhando de 1-0 ou 2-1 ou até mais gols de vantagem. Então analisa como que está o jogo. O time está atacando com perigo? Se sim, entra nele também. Aí você aposta a favor do favorito se ele estiver ganhando e ainda assim ele estiver atacando. Como o resultado já vai estar a seu favor e o jogo vai estar quase acabando, vão ser poucas as vezes que você vai acabar errando o palpite. E se você acabar notando ali que tem algo estranho, que o time que está atrás por um gol só ali começou a levar perigo pro gol, cara, pensa bem
que pode ser a hora de você tirar o seu palpite do mercado, mesmo se você tiver um pouquinho de prejuízo. Porque se você pagar para ver e o time que estava ganhando sofrer empate, você vai perder uma grana muito grande. Então é melhor perder pouquinho ou lucrar quase nada do que você ter um full red, que é quando você deixa um palpite até o final do jogo e ele acaba dando errado. Se você tiver um full red, que seja aí nesse método, você vai demorar uns 5 ou 6, talvez até 8 jogos para conseguir recuperar essa perda. Então, se você notar uma mudança muito forte de postura dos times, encerra sua aposta antes de algo ruim acontecer, beleza? E então é isso aí, galera. Esses são os 3 métodos seguros que eu mais recomendo para quem está começando aí nas apostas agora e não tem muita noção do risco que as apostas podem trazer. Nesse tipo de método você vai aprender a ser bem mais analítico e vai ser menos punido pelos seus erros, né? Porque você vai estar ali apostando uma stake baixa e ainda assim vai ter muitos acertos. Então sua conta vai sempre estar com um dinheirinho por ali. Provavelmente você vai ficar trocando dinheiro com o mercado até pegar jeito e daí você pode ir desenvolvendo o seu método mais específico e aí se baseando também nos seus aprendizados. E por hoje, né, nesse vídeo eu fico por aqui. Espero realmente ter ajudado você a entender como você pode apostar de uma maneira mais segura sem ter tanto risco assim de quebrar sua banca. E não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para você acompanhar todo o nosso conteúdo. E vamos que vamos, um grande abraço para você que ficou até aqui, até o nosso próximo conteúdo aqui na Shaft Score. Valeu, falou, tchau!